Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês, amém? Hoje, sábado, dia 7 de maio, terceira semana da Páscoa, nós vamos falar um pouquinho de Deus, um pouquinho da preciosidade que é falar de Jesus, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Por isso, já peço que você, meu irmão e minha irmã, que está chegando pela primeira vez no canal, já ative o sininho, já curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas. É uma alegria imensa estar junto com vocês, partilhando do Evangelho. Vocês acompanham durante a semana o nosso irmão Vini partilhando com vocês. E nos finais de semana eu e o Félix. É uma gratidão imensa, irmãos. Então, já vai compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas neste dia. Amém? O evangelho de hoje, amados, está lá em João capítulo 6, versículos de 60 a 69, que é a continuação do evangelho de ontem, tá bom? Vai dizer assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, esse evangelho então é a continuação do discurso do pão da vida, onde Jesus, ele fala: eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida em mim. Terá a vida eterna em mim. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele faz esse convite. Ele já começa fazendo esse convite para mim e para você, como nós ouvimos ontem no Evangelho de sexta-feira. Aqueles que creem nele, aqueles que acreditarem que Jesus é a verdadeira bebida, que Jesus é o verdadeiro alimento, que Jesus é o pão da vida, aquele que vai nos saciar, irmãos, nós teremos a vida eterna nele. Nós conseguiremos realizar grandes coisas, porque nada mais é que o próprio Deus dentro de nós. É o próprio Deus habitando dentro de nós através da Eucaristia. Jesus fala da Eucaristia. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tem como um católico viver sem a Eucaristia. Não tem como um católico viver sem comungar o Senhor. É claro que há suas exceções, às vezes alguns não conseguem devido à falta de algum sacramento, devido a algum ponto. Mas se você não comunga porque você
não quer, ou porque você está em um pecado e é só por falta de você se confessar que você não comunga, irmão, você está perdendo o céu. Você está perdendo o céu. Agora, se você precisa regularizar o seu casamento, se você precisa regularizar, corre atrás também. Agora, tem outros casos que não consegue, mas você pode comungar da palavra. A igreja proporciona isso para você. Mas se você pode comungar do corpo e sangue de Jesus, comungue, porque isso vai te dar a salvação. Isso vai te dar força para vencer as batalhas no dia a dia. E Jesus falou isso para aqueles homens: aqueles que comem da minha carne e bebem do meu sangue terão a vida eterna, ressuscitarão, viverão eternamente. E aí começa aquela discussão que nós entramos no evangelho de hoje. Muitos dos discípulos, entendam, dos discípulos, pessoas que seguiam Jesus, ouvindo isso, falaram para ele: isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por aí, perguntou: isso vos escandaliza? Às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, ouvimos uma homilia do padre, vamos na casa de missão, ouvimos o nosso fundador Félix pregando, outros irmãos pregando, e às vezes nós paramos e falamos: nossa, por que falar dessa forma? Não há necessidade de falar assim tão duro. Meu Deus, Deus ele é amor, ele não fala desse jeito. Aqui está a prova. Jesus disse: isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Só porque eu estou falando que quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vocês já estão ficando escandalizados? É isso que vai te dar a salvação. Entendam bem, irmãos, quando nós falamos lá, batemos na verdade, falamos até com uma forma dura de expressar, mas é aquilo que a palavra pede. Às vezes as pessoas fazem bico, não gostam, mas é essa palavra que é a verdade que vai nos libertar. E aí Jesus faz essa pergunta: isso vos escandaliza? Que será quando virdes o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, irmãos. Espírito e vida. Por isso, aquele que toma posse da pregação, aquele que toma posse da palavra de Deus, ele tem a vida dentro. Você está entendendo? Espírito e vida. Aquelas pessoas estavam pensando somente na carne. Quando nós ficamos apenas vivendo segundo a carne, irmãos, nós tendemos a pecar e a cair. Mas quando nós entendemos a palavra de Jesus, que ele diz que é espírito e vida, isso vai nos dar força, isso vai nos dar vida para vencer as batalhas do dia a dia. E aí Jesus continua no versículo 64, mas há alguns entre vós que não creem. Quantas pessoas vão na igreja, duvidam, questionam, será que é isso mesmo? Será que Jesus agia dessa forma porque eles estão agindo desse jeito? Então, irmãos, não podemos deixar margem de dúvida, porque aquele que tem dúvida, o inimigo já está trabalhando na mente. Então tome cuidado, você que questiona muito, você que fica colocando muitas interrogações, tome cuidado. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus conhece seu coração. Por isso, aumenta a tua fé. Aumenta a tua fé em Jesus. Esse evangelho pede isso. Aumenta a tua fé. Acredite que você vai ver grandes coisas. E ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E aí a palavra vai dizer que desde então muitos dos seus discípulos, mais uma vez, os discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12 e pergunta para você e para mim também: quereis vós também retirar-vos? Muitos que estão na igreja às vezes se afastam porque, nossa, falou daquele jeito, nossa, me magoou. Aqueles discípulos ficaram magoadinhos com Jesus porque ele falou. Isso vos escandaliza? Se vocês não acreditarem, se vocês não tomarem posse, então não tem o que eu fazer.
Jesus não mudou a pregação por causa de pessoas que ficaram murmurando. Jesus não mudou a sua forma de pregar. Porque ele foi muito duro. Então tá bom. Então não precisa comer da minha carne, não precisa beber do meu sangue. Eu vou dar um jeito para vocês. Não, irmãos. A palavra não muda. O evangelho não pode ser mudado. Por isso, meu irmão, você precisa crer. Você precisa aumentar a sua fé em Jesus. E aí vem a palavra de um grande homem de Deus, que é o nosso primeiro Papa, é o nosso Pai. É o nosso Pai, São Pedro. Ele vai responder: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, são essas palavras que cativam o coração de Deus. Quando você proclama isso com sua boca e principalmente com o teu coração, o coração de Jesus se alegra porque ele vê, aí tem pessoa de fé, aí tem pessoa que acredita, aí tem pessoa que está disposta a dar a vida por mim. Por isso, meu irmão, que sejamos nós como São Pedro. Para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Somente tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Proclame onde você estiver quem é o Deus da sua vida. O Deus da sua vida é aquele que morreu e deu a vida por você. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, e permanecemos reunidos no poder da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.